Boa tarde, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a mensagenzinha para nossa reflexão. Esse livrinho Ânimo, Lourival Lopes, Liberdade. Hoje, toma fôlego e dize com convicção: vou dar um grito de liberdade e desfazer-me de tudo que me impede de chegar a Deus e a mim mesmo. Vou abrir o meu coração para o sol da alegria e da esperança, arrumar o que for preciso, plantar sementes boas, preparar o futuro e ver os outros como iguais a mim. Não me contentarei com a vitória do mal e da ilusão, ou com a fraqueza das minhas forças. Faze assim. Não percas a oportunidade de arrebentar cadeias negativas e de olhar para frente com destemor. Deus te dá quando ages. A porta da felicidade se abre com a chave da crença no bem. Fica para nossa reflexão. E convido os irmãos nesse momento a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, esquecermos o nosso dia, as nossas vivências, nossas preocupações, aquietarmos a nossa mente, o nosso coração e nos encontrarmos com Jesus. Pedindo esse amigo, mestre, que nos abençoe nesse momento em que vamos dar início à reunião doutrinária desta tarde, para que possamos recolher as bênçãos iluminativas, a nos orientar e consolar. E tenhamos as melhores condições de recolhermos as bênçãos medicamentosas. Por isso nós te agradecemos, Jesus, e te pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu amparo e assistência amorosa dessa equipe benfeitora nesse momento, nos orientando e nos sustentando nesta reunião. Nos abençoa, Jesus. E é em teu nome, da equipe benfeitora, que damos início à reunião doutrinária desta tarde. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos. E passamos nesse momento a nossa irmã Ana a mensagem da tarde. Uma boa tarde aos irmãos que se encontram nesta casa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita André Luiz. Que possamos estar todos na paz do Mestre Jesus e recolher as bênçãos que aqui viemos em busca. Através da mensagem da tarde, através da água fluidificada, através dos passes. Então, hoje, o tema proposto, deste mês de setembro, vai nos falar um pouquinho sobre os idosos. O que a doutrina espírita tem para nos oferecer sobre esse tema e também da bibliografia espírita, do momento espírita e também do mundo espírita. São artigos que aqui vêm nos trazer uma colaboração para que nós possamos colocar este tema para vocês. Então, a doutrina espírita
ela nos fala o seguinte sobre o tema proposto nesta tarde, que vai nos falar sobre o encontro. Na obra Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, editada pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 9 nos diz o seguinte: nós encontramos uma valiosa lição que fala sobre o comportamento saudável quando nós atingimos a chamada terceira idade. Isto é, né, a partir do momento em que nós completamos 60 anos de idade, que nos fala aqui nessa idade cronológica, né? Sabemos nós que nós devemos, né, estar atentos a todas as fases da nossa vida, não só a partir dos 60 anos. Então, nesta referida lição, nos cita aqui sobre o apóstolo Simão, o Zelote, né? E nos diz assim também aqui, ó, que não confundir com Simão Pedro, que era um antigo pescador do lago de Genezaré, e talvez o mais velho dos discípulos, que começou a se preocupar ante ao declínio das suas forças vitais. De que forma poderia colaborar com Jesus? Vejam certo, naquela época, né, também havia preocupação com a chegada da idade. Então ele se comparava com os demais apóstolos, com exceção de Simão Pedro, que também tinha certa idade, e preocupava-se em não poder ser útil à causa do Evangelho, o que motivou uma conversa mais particular com Jesus. Então, após ouvi-lo, com imensa ternura, Jesus respondeu a ele: Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? A vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Vejam só, nesse momento, né, da vida, que ali vamos estar colhendo o fruto das experiências e da sabedoria adquirida durante todos esses anos. Então, isso aí tudo é um ciclo que nós, né, percorremos diante da nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Esta imagem pode ser também da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em fase da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizados no caminho infinito do tempo. Vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenar e velhos sem reflexão e sem esperança. Vejam bem, né? Jovens que têm experiências milenares e pessoas mais de idade, né? Como ele se refere aqui, a velhos sem reflexões e sem esperança, que durante a caminhada vão perdendo. Então Simão insiste no diálogo e pergunta: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é uma meta do Espírito? E Jesus responde: não. A velhice enferma e amargurada, que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Né? Conhecemos a velhice aqui do nosso corpo físico. A velhice essa aqui, terrena. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Lembra-te da tua parte e de esforço, e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Cada um fazendo a sua parte.
não nos preocupando, né? Mas sim entregando a quem pertence, que é o nosso Pai maior. Amo os jovens que revelam trabalho e reflexão. Entretanto, não deixeis de sorrir. Igualmente para os levianos e inconstantes, as crianças que pedem cuidado. Vai e tem bom ânimo. O que ele quer nos dizer aqui? Que nós caminhamos, né? Fazendo a nossa parte, em cada momento da nossa vida. Humberto de Campos continua narrando que Simão, após o diálogo esclarecedor com Jesus, consegue salvar duas criancinhas. Ele aqui relata um caso, que caminhavam na direção do lago. E nessa noite ele teve um sonho glorioso para a sua alma simples. Na manhã seguinte, Jesus o contemplou com amor e lhe disse: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Vejam só. Que colocação mais linda. Não interessa ser jovem, ser criança. Nós temos que ser de Deus. Então, quando nós analisarmos a vida sob um panorama espírita e passamos a compreender que somos espíritos imortais, transitoriamente neste corpo físico que aqui temos, nós estamos acumulando experiências que visam o nosso progresso intelecto-moral. E que diante da lei abençoada, que nós temos, a oportunidade da reencarnação, nós retornaremos após a morte, em tempo oportuno, a habitar novos corpos, dando prosseguimento à nossa evolução, sem jamais perder as virtudes e o conhecimento que adquirimos. Passamos a ter uma perspectiva diferente e elevada quando nos tornamos ou nos tornarmos idosos, né? Quando nós alcançamos a certa idade. Então, costumo afirmar, o autor, em minhas palestras, que o Espiritismo deu vida, também deu sentido existencial à terceira idade, convidando o idoso a um comportamento sempre feliz, ativo no bem, procurando aproveitar as infinitas oportunidades que eles têm de aprendizado que a vida nos concede. Então, sempre é tempo de aprendizados. Sempre é tempo de buscar algo novo. À luz da reencarnação, no último período de vida aqui que temos na Terra, mesmo esses últimos dias e nessas derradeiras horas, elas são valiosas. São valiosas que nos traz aproximadamente, muitos aprendizados. Ele cita aqui um caso que Divaldo Franco contou, que ele conheceu uma senhora de aproximadamente 80 anos. E essa senhora estava cursando uma faculdade de Direito. E ao ser indagada por ele, se pretendia exercer a advocacia, e ela disse o seguinte, que poderia não ter tempo nesta vida, mas que sendo espírita, sabia que levaria ao conhecimento, este conhecimento adquirido para a próxima reencarnação, e traria aptidão e facilidade para o curso de Direito. Vejam só, aqui ele está mostrando que nunca é tarde para aprender algo, que nós temos sempre a oportunidade de fazer algo de bom, proveitoso para nós e para o outro também. Então ele ressalta aqui
Que visão notável desta senhora! Então, na obra O Consolador, também do médium Francisco Cândido Xavier, o benfeitor Emmanuel, ao abordar o tema em questão, orienta que a existência na Terra é um aprendizado e um excelente e constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. A velhice, então, não tem o direito de alegar cansaço orgânico em fase desses estudos de sua necessidade própria. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências de vida. Vejam só. Experiências essas adquiridas que podem passar para os outros mais novos. Essas experiências, elas facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá o amanhã do futuro alvorada, brilhante de uma vida nova. Então, desta forma, o idoso, poderá alegar-se cansaço, falta de vigor físico e para algumas tarefas materiais, mas jamais para a sua missão de iluminação espiritual, porque sempre será o tempo de desenvolver ou fortalecer as suas virtudes. Sempre há tempo de educar os sentimentos, de libertar-se de um defeito, de orar pelo próximo, de aproveitar as horas, ler um bom livro, escutar uma palestra educativa e fazer o bem, como tantos outros meios, que soubemos que tem. Também vem aqui, ele nos fala numa parte que, infelizmente, nos diz aqui, que está acontecendo e a gente sabe que acontece. Ele aborda aqui que muitos idosos têm praticado suicídio direto. Esse suicídio direto, ele nos fala que são altas taxas que após os 60 anos de idade, em algumas regiões, esses idosos se negam a viver. Nós estamos no Setembro Amarelo, todos os irmãos devem ter conhecimento, e aqui ele nos ressalta sobre essa alta taxa de suicídio nos idosos. E por que será que isso aí acontece? Porque eles ficam aguardando de forma melancólica a hora da sua partida, como nada mais pudessem fazer. Se entregam à desilusão, muitas vezes as doenças, a solidão, que a gente sabe que tem bastante. Então, quanto ao suicídio direto, basicamente são 3 os fatores que alimentam esta infelicidade. Então, ele não cita aqui esses 3 fatores que podem levar. É não saber conviver com as perdas. Normalmente, o idoso enfrenta diversas perdas, desde a perda do seu vigor físico, da sua saúde, até mesmo dos entes queridos que partem antes dele. Isso tudo pode gerar depressões e a vontade de viver. Por isso, então, nos chama a atenção que para ficarmos atentos a todos e a qualquer situação. E o Espiritismo convida o idoso a refletir sobre essa transitoriedade da matéria e a perenidade do espírito, de tal sorte que é natural o desgaste do corpo físico, devendo o tempo de vida física ser aproveitado para atender os compromissos materiais e, sobretudo, os espirituais, morais também, sabendo ainda que haverá oportunamente o reencontro
na parte espiritual, com os entes queridos que já partiram. Então o Espiritismo ele vem esclarecer que nós estamos aqui de passagem e que um dia nós vamos nos reencontrar. E esse esclarecimento é muito bom ter, porque nós vamos saber lidar com todas essas perdas quando chegarem até nós. Aliás, algumas vezes a perda da saúde se torna dependentes, né? Os idosos se tornam dependentes, parcial ou integralmente, de algum amigo, de algum parente, de algum familiar, muitas vezes de terceiros. Está também convidando a exercer a humildade. Essa humildade é saber reconhecer os seus limites. Limites esses que temos, né? E que nós necessitamos do próximo. Também exercitar a gratidão por haver pessoas do nosso lado para nos cuidar. Isso aqui também entra a aceitação, aceitarmos o momento em que vivemos, que estamos vivendo. Também nos fala aqui na segunda colocação, sentir-se um fardo. Muitas vezes as pessoas, nem só os idosos, mas muitas vezes se sentem um fardo. Acham que estão atrapalhando, acham que já estão demais ali naquele meio. Então ele nos diz o seguinte: em algumas ocasiões o idoso se sente um peso para a família, por causa dos seus cuidados que necessita. E infelizmente, alguns familiares colaboram para essa sensação. Em razão de quê? Das reclamações constantes que fazem. Muitas vezes, quando não colocam os pais, os avós morando no fundo do imóvel, sem condições alguma, sendo um estranho, né, para aquela família, alguém esquecido. Então nós temos aqui que trazer, né, essas reflexões para que nós possamos refletir, pensar e agir de melhor forma que pudermos. Então, sobre a ótica do Evangelho, caberá aos familiares cuidar com ternura dos seus idosos, até porque normalmente recebemos dele em sua infância todo o cuidado que nós necessitamos. Está lá no Evangelho, né? Caberá ao idoso, se for tratado com desdém e indiferença, exercitar o perdão e a compaixão. Vejam só, lá na terceira idade, devemos também exercitar o perdão e a compaixão. Tentar entender um pouco daquilo que está acontecendo. Entendendo também os limites morais dos familiares, fazendo o melhor para contornar esta situação, amando-os sempre. Perdão e amor e compreensão a todos. Também no terceiro item que ele refere-se aqui, a perda do sentido existencial. Alguns idosos pensam que estão próximos da morte, né? O desencarne. Muitos acham que não servem para nada, muitos se acham incapazes, mas, portanto, não têm qualquer perspectiva de realizarem algo a mais em favor da vida e de si mesmo. Fazer algo para se tornar útil, né? Para se tornarem a cada dia adquirindo, né, conhecimento. E de forma que comecem a idealizar, muitos começam a idealizar, né, o pensamento suicida, não tendo vontade de viver mais. Isso aqui nós temos que ressaltar que é uma caminhada que nós devemos estar atentos, né, e ajudar para que eles possam caminhar em caminhos melhores, né, em escolhas melhores.
Então, na veneranda religião espírita, conforme já notado neste artigo, convida a todos a promover a evolução intelecto-moral, até os últimos suspiros de vida, porque toda essa conquista será um patrimônio espiritual imortal, que somos. Portanto, o Espiritismo nos propicia essa noção de sentido existencial a todos, inclusive aos nossos idosos, mesmo quando a desencarnação, né, pensa estar próxima. Então, assim sendo, com o aumento, né, nos fala aqui do aumento da população de idosos no mundo e com a melhora progressiva da qualidade de vida, vem o Espiritismo, na condição de cristianismo redivivo, conclamar aos idosos que sempre seja grato pela vida, jovial, alegre e que possa ser um cristão dedicado e ativo ao bem, em todos os momentos e em todas as situações. Porque, como Jesus disse a Simão, o Zelote, ser moço ou ser velho, no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Vejam só, é preciso sermos de Deus e acreditarmos que a caminhada continua. Então, para nós encerrarmos, meus irmãos, porque conteúdo nós temos, né, é vasto. Então, aqui teria até mais a colocar para vocês, mas como o tempo já está esgotando, eu tenho aqui uma mensagem que é de um padre, mas esse padre, ele é bem interessante, porque ele fala, né, com alegria, com entusiasmo a todos os idosos. Até os irmãos que quiserem procurar no YouTube, é Christian Sancor. Ele traz mensagens muito boas, edificantes. Então ele nos diz assim, ó, idoso feliz é todo aquele que tem uma atividade física, que busca exercitar-se, porque máquina parada enferruja. Ele é muito divertido. Caminhar, né, fazer uma hidroginástica, participar de grupos de atividades para a terceira idade, frequentar uma academia, fazer um pilates, se alongar, movimentar-se é necessário e devem ter por hábito. Ah, mas muitos vão dizer, eu não tenho condições, né? eu não posso pagar. Mas podemos sim fazer algo em casa, né? Nos propor a ser útil, ajudar muitas vezes nas tarefas de casa, cuidar de uma planta, ser um voluntário, né? Quem gosta de dançar vai dançar, quem gosta de ler vai ler. E ele segue nos dizendo, ele nos fala também que devemos reclamar menos e sorrir mais. Mesmo que a vida muitas vezes, né, nos traga algo que não gostamos. Mas será que vai resolver? Será que nós fecharmos, né? Até ele se refere, se nós fizer cara feia, vai adiantar? Sejam pessoas de bom humor. Veja a vida de maneira mais leve, agradável. Não tem mais gostoso de ver um idoso sorridente e de bem com a vida. Vejam só. Isso também isso aqui não é para os idosos apenas, né? Muitas vezes os jovens também agem desta forma. Seja feliz, procurando viver cada dia de sua vez. Não tem nada pior de que ser um idoso de mau humor. Procure ser alto astral, para frente, positivo, acreditando sempre que o melhor é viver em harmonia com o que nós temos e que Deus nos proporciona. Aprenda a perdoar e esquecer o passado, sem guardar mágoas e ressentimentos, porque não se leva nada e não se traz nada de volta. Isso de algo, né,
que um dia nós deixamos passar. E conseguinte, não vai resolver nossas dificuldades atuais. Comer bem, comer com cautela, não tendo cuidado com os excessos. Ele nos fala também em comer coisas boas, alimentos saudáveis, cantar, elevar o pensamento todos os dias, conectar-se com a natureza e com a espiritualidade, mantendo sempre o cérebro ativo, não pare, ler bons livros, jornais, revistas, fazer uma prece, né? Elevar o pensamento, jogar jogos, fazer palavras cruzadas. Tudo isso são maneiras de exercitarmos a nossa memória. Também diz ele, exercite suas mãos para que elas não percam suas habilidades. Cuide de sua aparência. Tá? Conversar frequentemente. Frequentar também lugares que tenha pessoas da sua idade, para que seja, né, para que tenha um bom papo. E quando a idade pesar as suas forças, ficarem poucas, ele diz o seguinte: não saia sozinho, né? Cuide-se, tenha sempre algo para se apoiar, evite muitas coisas dentro de casa, né? Para que não haja escorregões. Isso aí tudo são cuidados essenciais que nós precisamos para ter uma qualidade de vida melhor. Procure sempre as orientações médicas, se for necessário. Mantenha-se conectado com Deus. Busque sempre estar em lugares que te façam bem e acrescente algo de bom. Amar-se e amar a todos. Perdoar também é muito importante. Eu tenho muitos sonhos e eu vou realizar. Eu vou conseguir. Seja sempre positivo. Vá atrás do que deseja. Você pode achar que não é capaz. E muitos que estão junto de você também podem ter essa ideia. Mas tua determinação é o que importa. Tenha uma autoestima elevada e seja feliz. Viva e viva da melhor forma que puder, tendo a certeza de que a nossa existência terrena seja de muita luz. Então, as outras colocações nós podemos deixar, né, para outra oportunidade. Mas, relembrando aqui, né, na campanha Fé na Vida, da FERGS, da nossa federação, do Setembro Amarelo, que é um chamamento que fazem todos os anos para os cuidados, né, que devemos ter pela valorização da vida, prevenção do suicídio. E eu achei bastante interessante aqui compartilhar com vocês que na segunda-feira, nosso colega irmão Fabrício nos trouxe uma curiosidade que ele disse que não sabia e eu também não sabia. Que nos fala o seguinte, que o Setembro Amarelo ele surgiu nos Estados Unidos em 1994. Por quê? Porque um jovem cometeu o suicídio. Então esse jovem, que foi no mês de setembro, ele se chamava Mike Kane, tinha 17 anos. Ele tinha um carro Mustang amarelo. E seus pais então resolveram, né, fazer uns cartões amarelos para distribuir para os amigos, em apoio à causa de prevenção à vida. E essa prevenção à vida no Brasil começou em 2015, essa campanha de prevenção à vida. Então, né, nós temos que ficar sempre alerta, sempre levando uma palavra de conforto e tentando ajudar aqueles que estão junto de nós. E possamos então refletir um pouquinho sobre a mensagem da tarde e permanecer em pensamento elevado para recolher as bênçãos que aqui vemos em busca. Que assim seja.
Com essa mensagem, meus irmãos, vamos agora passar para o trabalho de paz. Agradecendo esse momento, essas reflexões, essas bênçãos tão grandes que nos envolvem. Que possamos, em outras oportunidades, reunidos, buscarmos reflexões que nos auxiliam, que nos impulsionam a nós superarmos as nossas dificuldades. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade amiga. E assim agradecidos, encerramos a doutrinária da tarde e abrimos o trabalho de paz. Muita paz a todos.